Pessoal, sou Daniel, e hoje vamos falar de um dos planetas mais famosos e estudados que conhecemos. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor do Sistema Solar, atrás apenas de Mercúrio. Batizado em homenagem à divindade romana da guerra, muitas vezes é descrito como um planeta vermelho, porque o óxido de ferro predominante em sua superfície lhe dá uma aparência avermelhada. Marte é um planeta rochoso com uma atmosfera fina, com características de superfície que lembram tanto as crateras de impacto da Lua quanto vulcões, vales, desertos e calotas polares da Terra. O período de rotação e os ciclos sazonais de Marte são também semelhantes aos da Terra, assim como é a inclinação que produz as suas estações do ano. Marte é o lar do Monte Olimpo, a segunda montanha mais alta conhecida no Sistema Solar, a mais alta em um planeta, e do Veles Marineris, um desfiladeiro gigantesco. A suave bacia polar norte, no hemisfério norte marciano, cobre cerca de 40% do planeta e pode ser uma enorme marca de impacto. Marte tem duas luas conhecidas, Phobos e Deimos, que são pequenas, de forma irregular. Estas luas podem ser resta-rodas capturadas, semelhante ao 5261 Eurica, um asteroide troiano marciano. Marte tem aproximadamente metade do diâmetro da Terra. Ele é menos denso do que a Terra, tendo cerca de 15% do seu volume e 11% de sua massa, resultando em uma aceleração da gravidade na superfície que é cerca de 38% da que se observa na Terra. A superfície marciana é apenas ligeiramente menor do que a área total de terra firme do planeta Terra. Apesar de Marte ser maior e mais massivo do que Mercúrio, este tem uma densidade mais elevada, com o que os dois planetas têm uma força gravitacional quase idêntica na superfície. A de Marte é mais forte por menos do que 1%. A aparência vermelho-alaranjada da superfície marciana é causada pelo óxido de ferro, terceira, mais comumente conhecido como hematita, ou ferrugem. Pode também parecer caramelo, enquanto outras cores comuns de superfície incluem dourado, marrom e esverdeado, dependendo dos minerais presentes. Estudo sugere que Marte teve um anel bilhões de anos atrás. A maior distância entre a Terra e Marte é de cerca de 401 milhões de quilômetros. Essa distância só ocorreria se os dois planetas estivessem em lados opostos do Sol e no seu afélio, mas isso nunca aconteceu na história registrada. A distância entre os dois planetas varia porque as órbitas de ambos são elípticas. A maior aproximação entre os planetas é de cerca de 54,6 milhões de quilômetros. A distância entre os planetas varia constantemente, dependendo da posição em que se encontram em suas órbitas ao redor do Sol. A estrutura de Marte é composta por uma crosta, manto e núcleo, tal como a da Terra. A crosta é feita de rocha sólida, o manto é de silicato, e o núcleo é de ferro, níquel e enxofre. A crosta de Marte é rochosa, com uma espessura média de 50 km e máxima de 125 km. A crosta é composta por ferro, magnésio, alumínio, cálcio e potássio. A maioria das rochas da superfície é basalto. O manto é de silicato e formou muitos dos acidentes tectônicos e vulcânicos do planeta. O núcleo de Marte é metálico, denso e parcialmente fluido. O núcleo é composto por ferro, níquel e enxofre. A magnetosfera de Marte é fraca, pois o planeta não possui um campo magnético global eficiente. Isso significa que o vento solar interage diretamente com a atmosfera do planeta. O campo magnético de Marte foi gerado por um efeito de dínamo, semelhante ao da Terra. O núcleo líquido de Marte envolvia o núcleo sólido e se movia em sentido oposto à rotação do planeta. A separação de líquidos miscíveis ricos em S e ricos em H levou à cessação da convecção e do campo magnético. Quais as consequências da falta de campo magnético global? O vento solar removeu a atmosfera marciana ao longo do tempo. Marte não consegue sustentar água líquida em sua superfície. A radiação nociva para os seres humanos, como a radiação ultravioleta, está livre para entrar na Terra. Phobos e Deimos são as duas luas de Marte, descobertas em 1877 pelo astrônomo americano Ezephol. Elas são pequenas e têm formato irregular. Phobos é a maior das duas luas, com um diâmetro de 22,2 km e uma massa de 1,08 multiplicação 10,16 kg. Deimos tem um diâmetro de 12,6 km e uma massa de 1,5 multiplicação 10,15 kg. Phobos orbita mais perto de Marte, com um período orbital de 7,66 horas. Deimos orbita mais longe de Marte, com um período orbital de 30,35 horas. O clima de Marte tem sido objeto de interesse científico por séculos, em grande parte devido ao fato de Marte ser o único planeta cuja superfície pode ser diretamente observada em detalhes desde a Terra. Apesar de o planeta Marte ser menor e bem mais distante do Sol que a Terra, o clima dos dois planetas possui similaridades importantes, tais como a presença de uma atmosfera, capa de gelo nos polos, mudanças sazonais e a presença observável de padrões climáticos. Tais características têm atraído o interesse de planetólogos e climatologistas. As condições climáticas marcianas têm sido relativamente bem estudadas. Dados têm sido gerados por instrumentos baseados na Terra desde o século XVII,
mas apenas desde o início da exploração de Marte na metade dos anos 60 é que observações mais aproximadas foram possíveis. Sondas transitórias e órbitas proverão dados da superfície, ao passo que dados sobre a atmosfera foram fornecidos por robôs enviados diretamente para a superfície do planeta. LEDs e UVs. Instrumentos de observação na órbita do planeta Terra têm fornecido algumas imagens de fenômenos climáticos em Marte. A primeira missão a passar por Marte foi a Mariner 4 em 1965. Os breves 2 dias em que a sonda observou o planeta, 14, 15 de julho de 1965, foram limitados em termos de contribuição para o conhecimento sobre o clima marciano. Missões posteriores, Mariner 6, Mariner 7 e Mariner 9, contribuíram com informação climática básica. Dados mais precisos e variados começaram com o programa Viking em 1975 e continuou com tais sondas como a bem-sucedida Mars Global Surveyor. Esse trabalho de observação tem sido complementado por uma simulação de computador científico chamado Mars General Simulation Model. Várias interações diferentes do MGCM têm levado a um maior entendimento das características de Marte, bem como das limitações desses modelos, que são limitados mais na capacidade de representar como a física atmosférica funciona em menor escala do que na resolução. Eles também podem ser baseados em suposições incorretas ou irrealistas sobre a física marciana, o que certamente acarreta uma limitação no tempo e no espaço dos dados climáticos de Marte. Apesar de Marte possuir similaridades com o clima da Terra, incluindo estações e eras glaciais periódicas, há ainda uma importante diferença no que se refere à inércia térmica, que é muito baixa. A atmosfera de Marte possui escala de altura de aproximadamente 11 km. 36.000 pés, 60% maior do que a da Terra. O clima é um fator de grande relevância na questão da vida em Marte, se há ou ao menos existiu em algum momento da história do planeta, tendo recebido alguma atenção no noticiário devido às medições da NASA que indicam um aumento da sublimação na capa polar sul, levando alguns meios de comunicação a especular se Marte estaria passando por um processo análogo ao aquecimento global. Para planejar missões espaciais, os engenheiros calculam os momentos ideais para os lançamentos com base na distância e na eficiência de combustível. A aceleração gravitacional média em Marte é 3.72076 cm/s2, cerca de 38% da Terra, e varia lateralmente. A atmosfera de Marte é muito seca e rarefeita. Tempestades de areia em Marte são fenômenos que ocorrem devido à atmosfera rarefeita e às condições climáticas do planeta. São comuns e podem ser pequenas ou globais, podem durar de 1 semana a 2 meses, podem ser tão fortes que encobrem a luz solar, podem ser responsáveis por um processo de eletrificação dos grãos de poeira. O aquecimento da superfície marciana provoca o ar próximo a ficar mais leve e subir, carregando consigo partículas de poeira. As regiões próximas ao Equador podem alcançar picos de 20 graus Celsius, criando condições favoráveis para o levantamento de poeira. As tempestades de areia menores contribuíram para a seca de Marte. As tempestades de areia podem desempenhar um papel importante nos processos dinâmicos que moldam a superfície marciana. Sim, há raios em Marte, mas eles são raros e fracos. As descargas elétricas ocorrem durante tempestades de poeira no planeta vermelho. Os grãos de poeira e areia acumulam carga elétrica devido ao efeito triboelétrico. Quando os grãos colidem entre si, a superfície de um deles rouba elétrons da superfície do outro. A descarga elétrica é semelhante ao brilho da aurora boreal na Terra. As tempestades de poeira podem ser a principal força motriz do ciclo do cloro marciano. A descarga elétrica pode ser responsável pela decomposição de sais de cloreto e pela criação de cloro atmosférico. As tempestades de poeira podem desempenhar um papel importante nos processos dinâmicos que moldam a superfície marciana. Não chove em Marte devido à sua atmosfera rarefeita e temperatura extremamente baixa. No entanto, Marte já teve água líquida em sua superfície, como evidenciado por rochas sedimentares e deltas de rios. Não há fogo em Marte, pois a atmosfera do planeta é composta principalmente por dióxido de carbono, que é o que sobra depois que algo pega fogo. A Terra é o único planeta do sistema solar onde ocorre incêndio. Isso acontece porque a atmosfera terrestre tem oxigênio, que é necessário para a combustão. A noite em Marte é escura e fria. A temperatura pode cair drasticamente, chegando a menos 129 graus Celsius. O labirinto da noite, ou labirinto noctis, é uma região de vales profundos e íngremes em Marte. A formação do labirinto é resultado do intenso vulcanismo na região de Tarsis. A noite em Marte é a mais escura entre os planetas rochosos. Não há luzes de cidades ou outras interferências humanas. O labirinto da noite, ou Noctis Labyrinthus em latim, é uma região de Marte com um sistema de vales e cânions que se assemelha a um labirinto. A região fica entre o Planalto de Tarsis e o Veles Marineris. A região é formada por um sistema de vales profundos e íngremes, com até 30 km de largura e 6 km de profundidade. Os vales e cânions foram formados por falhas geológicas. A região é resultado da intensa atividade vulcânica na região de Tarsis. A paisagem sugere que a região já teve fluxos de lava e até lagos de água. A oposição de Marte ocorre quando a Terra fica entre o Sol e o planeta, fazendo com que ele pareça maior e mais brilhante no céu noturno. Esse fenômeno acontece a cada cerca de 26 meses. O cinturão de Esta-Rosa está localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter.
Essa região é composta por milhões de asteroides de diversos tamanhos, que orbitam o Sol. Marte é atingido por centenas de meteoritos todos os anos, devido à sua proximidade com o cinturão de asteroides. A atração gravitacional de Marte pode ter contribuído para a redução da população de asteroides que cruzam o planeta. Astrônomos teorizam que os satélites de Marte, Phobos e Deimos, foram formados a partir de asteroides que foram capturados pela gravidade do planeta. Os astrônomos acreditam que o cinturão de asteroides é formado por material que não conseguiu se formar em um planeta, ou pelos restos de um planeta que se desintegrou. O Monte Olimpo, também conhecido por seu nome em latim, Olympus Mons, é um vulcão extinto do planeta Marte, localizado em sua região equatorial, no Planalto de Tarsis. É o vulcão mais alto do Sistema Solar. Se estima que erga-se 25 km acima do nível médio da superfície marciana, sendo quase 3 vezes mais alto que o Monte Everest, a segunda mais alta montanha do Sistema Solar, atrás apenas da montanha no polo sul do asteroide 4 Vesta, que estima-se ter 22 km de altura a partir de sua base, e o segundo maior vulcão em extensão do Sistema Solar. Sua base tem 625 km de diâmetro, perdendo apenas para o maciço Tianyu, que está submerso nas águas do noroeste do Oceano Pacífico, próximo ao Japão, que tem 650 km de diâmetro. Sua caldeira tem 85 km por 60 km, e é possível observar nela formações de vários círculos menores, evidências de atividade vulcânica mais antiga. O Monte Olimpo foi descoberto pela sonda espacial Mariner 9 da NASA em 1971, embora já fosse do conhecimento de astrônomos desde o século XIX. O seu declive é suave, o que faz sua base ser 20 vezes maior que a altura. Não se sabe ao certo a origem desse vulcão. Uma das explicações aceitas é que ele foi formado ainda no início da formação do planeta, quando as atividades tectônicas eram mais intensas, mas alguns astrônomos acreditam que a sua formação está relacionada à bacia de Hellas, que acabará causando a fusão de rochas, dando origem não só ao Monte Olimpo, como também aos Tarsis Montes e aos Velhos Mariners. Segundo uma pesquisa, publicada em 2017 no periódico Science Advances, que fez uma análise de um meteorito de 2,4 bilhões de anos de idade que caiu na Argélia em 2012 e que foi nomeado de Northwest Africa, NWA 7635. Este vulcão permaneceu 2 bilhões de anos em erupção ininterrupta. A pressão atmosférica na superfície é 1/200 da pressão atmosférica da Terra. A atmosfera é muito empoeirada, com partículas de cerca de 1,5 micrômetro de diâmetro. A densidade do ar pode variar por um fator de 2 ao longo do ano. A temperatura pode variar em 37,7 oC. A atmosfera de Marte é muito diferente da atmosfera da Terra, e não é propícia para a vida humana. Em julho de 2024, o rover Perseverance da NASA recolheu uma amostra de rocha na região de Neretva Velis, no norte de Marte. A rocha, apelidada de Sheva Falls, apresenta características que podem indicar a existência de vida antiga. O Perseverance também encontrou matéria orgânica em uma rocha sedimentar em um delta que se formou há cerca de 3,5 bilhões de anos. As plumas de metano no ar de Marte variam conforme as estações. Na Terra, o metano é frequentemente produzido por micro-organismos. Bactérias antigas podem ter sobrevivido por milhões de anos sob a superfície de Marte, protegidas da radiação do espaço. No entanto, mais pesquisas são necessárias para confirmar se realmente existiu vida microbiana em Marte. O cheiro de Marte seria levemente ácido e gasoso, com um tom calcário e doce. Isso se deve à presença de compostos de enxofre na atmosfera do planeta. Para saber como um planeta cheira, os pesquisadores estudam a composição química do planeta e usam técnicas como a espectroscopia. A espectroscopia permite identificar os elementos químicos de um planeta a partir do espectro de luz que ele emite. Por que Marte teria cheiro ácido? A atmosfera de Marte tem enxofre e ácidos. Os cientistas acreditam que a água que desapareceu de Marte ficou mais salgada e rica em enxofre. As sondas que estudam Marte atualmente são Perseverance, a maior e mais recente missão da NASA em Marte, que pousou em 2021. O rover Perseverance coleta rochas e poeira da cratera Jezero, que pode ser o local de um antigo lago e delta de rio. Curiosity pousou em Marte em 2012 e continua funcionando até hoje. InSight, a sonda da NASA que estudou os ébalos sísmicos de Marte, revelando que o núcleo do planeta é maior e mais leve do que o esperado. Outras sondas que já estudaram Marte incluem Opportunity, Voyager 1, Viking 1, Viking 2, Mars Pathfinder, Mars Climatórbita. O primeiro rover europeu em Marte também está previsto para chegar ao planeta. É isso aí, pessoal. Marte é incrível. Deixa o like, curta e compartilhe.